Olá, queridos e queridas colaboradores, colaboradoras da Fairfax, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos estudar um pouquinho da Power Poses, né? Eu sei que nós já vimos isso aí com vocês em algum momento, só que vale a pena relembrar, né, dessa verdade de que o corpo ele pode mudar o nosso estado de emoção, pode mudar o nosso estado mental, pode trazer a gente para a presença. É fácil a gente, né, até entender, mas colocar isso na prática, né, aquele momento em que você está sendo desafiado, desafiada, você lembrar do corpo, né, não é tão simples não. Então, vamos, só que hoje eu quero iniciar com uma meditação. Então, vou pegar aqui a almofadinha e sugiro que você faça o mesmo, para a gente meditar um pouquinho e começar o nosso trabalho de hoje. Então, antes de mais nada, eu sempre sugiro você ter contigo uma almofadinha para você sentar, né, e ficar mais facilmente com a sua coluna alinhada. Então, vamos iniciar esse vídeo de hoje com um instantezinho de concentração. Então, primeiramente, faça uma inspiração bem suave e profunda. Na inspiração, solte. Feche seus olhos e mantenha a sua concentração. Não se force a estar com seus pensamentos silenciados, ou seja, estar sem pensamentos. Só o fato de você fechar os olhos e relaxar um pouquinho nesse momento já é algo bem precioso. Então, relaxe. E vamos fazer uma inspiração bem suave e profunda. Na expiração, vamos então abrindo os nossos olhos. Eu espero que vocês estejam bem. Posturas de poder, ou chamada também como Power Poses nos Estados Unidos, é uma forma que estão estudando de comprovar os benefícios, né, do body language, ou seja, da linguagem corporal. O nosso corpo, ele é intimamente relacionado com o nosso sistema nervoso, né? Eles são totalmente ligados. Então, por exemplo, quando eu estou triste, meu corpo ele já automaticamente ele já se recolhe, eu fico para baixo, cabisbaixo. E você consegue muitas vezes reconhecer uma pessoa triste sem mesmo conversar com ela. Você vê o body language dela, ou seja, a linguagem corporal dela. Quando uma pessoa está confiante, feliz, você também percebe isso na linguagem corporal dela, né? E esse é um tema muito importante e que está ao nosso alcance a todo um instante, só que muitas vezes a gente não dá o devido valor, não dá a devida atenção para isso. O que acontece? Se eu estou triste e ainda meu corpo responde a isso, eu vou ajudando a ficar mais para baixo ainda. Se eu estou em um momento difícil, porque todos nós passamos momentos difíceis, né? Mas eu lembro do body language, eu lembro de alinhar minha coluna, né? Eu lembro de manter uma postura expansiva, porém relaxada. Eu estou enviando nesse momento informações para o meu sistema nervoso, né? Para o meu corpo, de que está tudo bem, calma, tudo bem. E aí a linguagem corporal, ela vai te ajudar a estar mais centrado, mais calmo. Como vocês vão ver, hoje eu vou trazer um vídeo
né, de uma psicóloga social de Harvard, Amy Cuddy, que tem uma das palestras mais assistidas do TED, que vocês vão ver que quando entramos em posturas de poder, né, o cortisol diminui, e o cortisol é considerado o hormônio do estresse, né? Então, o nosso estresse diminui através da postura de poder e a testosterona ela eleva. Então, só pela postura, né? Só pela postura, só de eu alinhar a postura. O que nós vamos fazer hoje? Eu vou mostrar o vídeo, nós vamos estudar ele, compreender um pouquinho mais no nível aí também da ciência e depois eu vou propor uma postura de poder para a gente finalizar o dia de hoje e vocês vejam como vocês se sentem, né? E por favor, não deixem depois da postura de fazer, comentar aqui como que você se sentiu após essa experiência. Então, fique com o vídeo agora para a gente estudar um pouquinho. So I want to start by offering you a free, no-tech life hack. And all it requires of you is this, that you change your posture for 2 minutes. But before I give it away, I want to ask you to right now do a little audit of your body and what you're doing with your body. So how many of you are sort of making yourselves smaller? Maybe you're hunching, crossing your legs, maybe wrapping your ankles. Sometimes we hold on to our arms like this. Sometimes we spread out. I see you. So I want you to pay attention to what you're doing right now. We're going to come back to that in a few minutes, and I'm hoping that if you sort of learn to tweak this a little bit, it could significantly change the way your life unfolds. So obviously, when we think about nonverbal behavior or body language, but we call it nonverbals as social scientists, it's language. So we think about communication. When we think about communication, we think about interactions. So what is your body language communicating to me? What's mine communicating to you? And there's a lot of reason to believe that this is a valid way to look at this. So social scientists have spent a lot of time looking at the effects of our body language or other people's body language on judgments. And we make sweeping judgments and inferences from body language. And those judgments can predict really meaningful life outcomes like who we hire or promote, who we ask out on a date. For example, Nalini Ambady, a researcher at Tufts University, shows that when people watch 30-second soundless clips of real physician-patient interactions, their judgments of the physician's niceness predict whether or not that physician will be sued. So it doesn't have to do so much with whether or not that physician was incompetent, but do we like that person and how they interacted? I'm a social psychologist, I study prejudice, and I teach at a competitive business school. So it was inevitable that I would become interested in power dynamics. I became especially interested in nonverbal expressions of power and dominance. And what are nonverbal expressions of power and dominance? Well, this is what they are. So in the animal kingdom, they are about expanding. So you make yourself big, you stretch out, you take up space, you're basically opening up. It's about opening up. And this is true across the animal kingdom. It's not just limited to primates. And humans do the same thing. So they do this both when they have power sort of chronically, and also when they're feeling powerful in the moment. And this one is especially interesting because it really shows us how universal and old these expressions of power are. This expression, which is known as pride, Jessica Tracy has studied, she shows that people who are born with sight and people who are congenitally blind do this when they win at a physical competition. So when they cross the finish line and they've won, it doesn't matter if they've never seen anyone do it, they do this. So the arm's up in the V, the chin is slightly lifted. What do we do when we feel powerless? We do exactly the opposite. We close up, we wrap ourselves up, we make ourselves small. We don't want to bump into the person next to us. So again, both animals and humans do the same thing. So we know that our nonverbals govern how other people think and feel about us. There's a lot of evidence, but our question really was, do our nonverbals govern how we think and feel about ourselves? There's some evidence that they do. So, for example,
when we smile when we feel happy, but also when we're forced to smile by holding a pen in our teeth like this, it makes us feel happy. So it goes both ways. When it comes to power, it also goes both ways. So when you feel powerful, you're more likely to do this, but it's also possible that when you pretend to be powerful, you are more likely to actually feel powerful. So the second question really was, so we know that our minds change our bodies, but is it also true that our bodies change our minds? And when I say minds, in the case of the powerful, what am I talking about? So I'm talking about thoughts and feelings and the sort of physiological things that make up our thoughts and feelings. And in my case, that's hormones. I look at hormones. So what do the minds of the powerful versus the powerless look like? So powerful people tend to be, not surprisingly, more assertive and more confident, more optimistic. They actually feel that they're going to win even at games of chance. They also tend to be able to think more abstractly. So there are a lot of differences. They take more risks. There are a lot of differences between powerful and powerless people. Physiologically, there also are differences on two key hormones, testosterone, which is the dominance hormone, and cortisol, which is the stress hormone. So what we find is that high-power alpha males in primate hierarchies have high testosterone and low cortisol. And powerful and effective leaders also have high testosterone and low cortisol. So what does that mean? When you think about power, people tended to think only about testosterone because that was about dominance. But really, power is also about how you react to stress. So do you want the high-power leader that's dominant, high on testosterone, but really stress reactive? Probably not, right? You want the person who's powerful and assertive and dominant, but not very stress reactive, the person who's laid back. So we know that in primate hierarchies, if an alpha needs to take over, if an individual needs to take over an alpha role sort of suddenly, within a few days, that individual's testosterone has gone up significantly and his cortisol has dropped significantly. So we have this evidence, both that the body can shape the mind, at least at the facial level, and also that role changes can shape the mind. So what happens, okay, you take a role change, what happens if you do that at a really minimal level, like this tiny manipulation, this tiny intervention? For 2 minutes you say, I want you to stand like this, and it's going to make you feel more powerful. So this is what we did. We decided to bring people into the lab and run a little experiment. And these people adopted for 2 minutes either high power poses or low power poses. And I'm just going to show you 5 of the poses, although they took on only 2. So here's one, a couple more. This one has been dubbed the Wonder Woman by the media. Here are a couple more. So you can be standing or you can be sitting. And here are the low power poses. So you're folding up, you're making yourself small. This one is very low power. When you're touching your neck, you're really kind of protecting yourself. So this is what happens. They come in, they spit into a vial. We, for 2 minutes, say, you need to do this or this. They don't look at pictures of the poses. We don't want to prime them with the concept of power. We want them to be feeling power, right? So 2 minutes they do this. We then ask them, how powerful do you feel on a series of items? And then we give them an opportunity to gamble. And then we take another saliva sample. That's it. That's the whole experiment. So this is what we find. Risk tolerance, which is the gambling. What we find is that when you're in the high power pose condition, 86% of you will gamble. When you're in the low power pose condition, only 60%. And that's a pretty whopping significant difference. Here's what we find on testosterone. From their baseline when they come in, high power people experience about a 20% increase. And low power people experience about a 10% decrease. So again, 2 minutes and you get these changes. Here's what you get on cortisol. High power people experience about a 25% decrease, and the low power people experience about a 15% increase. So 2 minutes lead to these hormonal changes that configure your brain to basically be either assertive, confident, and comfortable, or really stress reactive, and feeling sort of shut down. And we've all had that feeling. Então, pessoal, depois de terem assistido
o vídeo e compreendido um pouquinho mais da ciência por trás das posturas de poder, vamos fazer uma delas? Eu sugiro nós finalizarmos o nosso vídeo de hoje com a postura da vitória. Então nós vamos fazer essa postura da vitória colocando o nosso olhar em diagonal um pouquinho para cima, porque essa cabeça elevada também traz essa energia elevada para cima. Então nós vamos ficar aqui mais ou menos uns 2 minutinhos, sustentando, né, aqui também os nossos braços. Pode fazer aqui comigo então, elevando os braços. Eu sei que para algumas pessoas o braço aqui cansa, né, mas vocês viram que a ciência atesta que essa postura expansiva envia informações para o nosso corpo. Vamos diminuindo o cortisol, aumentando a testosterona. E aqui eu sugiro você mentalizar ainda a vitória mesmo, aquilo que você quer concretizar, que você quer atravessar. Às vezes você está em um momento difícil e precisa atravessar, né? Então sinta que a postura corporal ela te dá energia para você atravessar. Ou algo que você quer materializar, que simboliza uma vitória também para você. Então, mentaliza isso aqui. Se você quiser fechar os olhos também e quiser ficar na postura de forma mais meditativa, apenas sentindo a expansão corporal, faça isso. E vamos fazer uma inspiração suave e profunda. Na expiração, abre os olhos e devagar vai descendo os braços. Dá uma soltadinha também nos ombros. Relaxa. Então é isso. Espero que tenham gostado desse conteúdo. E não deixem de reparar no seu corpo durante seu dia. Como é que você se porta em uma reunião, como é que você porta no seu caminhar. Procure manter uma postura mais alinhada para o seu próprio benefício. Então, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.